Bom dia, meus queridos. Estamos novamente numa segunda-feira, depois de um hiato, né, de tempo, aqui no canal do YouTube, Alice Víscaro. Quem gosta do tema das cartas paulinas, não esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E também nós temos a apostila. Então, nós vamos continuando falando sobre os temas das epístolas paulinas. Nós vamos falar sobre a carta aos Romanos. Então, nós vamos ver que essa carta vai ter uma datação entre os anos 55 e 56 depois de Cristo. Ela foi escrita numa época de inverno, lá na cidade de Corinto. Então, ela é escrita na cidade de Corinto para os romanos. Paulo escreveu essa carta, provavelmente a última, porque acabara de resolver todos os conflitos com a comunidade de Filipe e de Corinto, que nós vimos na aula anterior, as cartas de Coríntios, e considerava terminada a sua evangelização na parte oriental do Império Romano. Então, as comunidades que ele fundara nas maiores cidades vai ter esse propósito de levar o evangelho para as províncias menores. Então, o teor da carta é sobre isso. Então, Roma, grande capital do Império Romano, então por isso que ele achava que chegando a Roma, ele já tinha cumprido uma parte da sua missão. E assim, depois de todas essas cartas, ele poderia visitar os cristãos em Roma e seguir de lá até a Espanha, que era uma província ocidental do Império Romano. Possivelmente, essa carta vai ser destinada aos cristãos de Roma. Também aí o cristianismo levado por todos os comerciantes vindo do Oriente que se iniciara nas sinagogas judaicas. Pelo menos foi nelas que se gerou o conflito entre judeus e cristãos, que fez com que o imperador Cláudio, lá no ano 49, os expulsasse da capital. Isso a gente encontra em Atos. Quem quer conhecer o início da nossa igreja tem que ler o livro de Atos. Os poucos que ficaram, que tiveram que se separar da sinagoga e assim sobreviveu, que era extremamente difícil devido à perseguição, eles tinham que contar com esse apoio de uma estrutura eclesial já organizada da nossa igreja, que são essas primeiras comunidades. E com isso, com essa organização da igreja, a gente podia dar, entendeu, guarita a quem estava sendo perseguido, a quem estava fugindo. Na primeira parte da carta, lá no capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai expor que seu evangelho é a salvação. E essa salvação que está contida no evangelho só pode ser realizada por Deus em Cristo Jesus. E ela é universal e exclusiva. Então, ela vai se estender também aos judeus e aos gentios. E com isso ele faz uma abertura salvífica a todas as nações. E é por causa disso que Paulo vai ser acusado de distribuir as realidades constitutivas de Israel. Então, ele vai ser acusado de acabar, destruir com tudo que Israel tinha como lei constitutiva de Moisés. A sua eleição como povo de Deus, né? Os judeus eram eleito povo de Deus, a lei de Moisés como norma da vida. Nos capítulos 6 até o capítulo 8, ele vai responder a questão sobre a fé. A fé em Cristo não vai ser contra a lei, mas é mesmo o único meio que nós nos tornamos capazes de cumprir a lei. A verdadeira lei está em nossos corações, na nossa fé em Cristo Jesus. E a partir dessa lei
essa lei em Cristo Jesus, nós sim poderemos cumprir todas as leis do Antigo Testamento, porque em Cristo Jesus nós teremos a plenitude da lei. No capítulo de 9 a 11, mostra como essa igreja de Cristo, ao acolher os pagãos, não perde as suas raízes como povo eleito, porque ela vai começar com Abraão. Pelo contrário, ele dá uma nova interpretação. Só quando todos os pagãos e judeus aderirem a Cristo, serão cumpridas plenamente a promessa de Deus. Então, a plenitude da promessa de Deus só será cumprida quando todos, judeus, pagãos, estiverem aderido a Cristo Jesus, eles tiverem fé em Cristo Jesus. Na segunda parte da carta, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo vai exortar a unidade que provém da participação comum no amor de Cristo e vai se manifestar no bom relacionamento entre os que estão dentro e daqueles também que estão fora da igreja. E, sobretudo, na aceitação da sensibilidade e diversidade própria de cada um. Você vê, Paulo já pede essa aceitação de quem está fora da igreja. Só aceitando o outro nós vamos poder trazer esse outro para perto de nós. E nós temos que viver com a diversidade de cada um. Está lá no capítulo 14, nos versículos de 1 a 15. Então nós temos, tanto no capítulo 14 e no capítulo 15, o ensinamento de Paulo sobre esta questão de aceitar o outro na sua diversidade. Nós não somos uma igreja de exclusão, nós somos uma igreja de inclusão. Que isso fique sempre claro nas nossas mentes. Temos aqui o Evangelho na sua expressão prática. Então, a prática do Evangelho é, sobretudo, a aceitação do outro. E com isso, ele faz a sua conclusão da epístola. Na próxima aula, nós vamos estudar as epístolas do cativeiro, que são as epístolas. Vamos começar com a epístola aos Efésios. Então, nós temos a próxima aula, o estudo da epístola aos Efésios. Espero todos vocês no canal. Agradeço muito a bondade, a paciência com a professora, que deixa de vez em quando de fazer, devido à pandemia. Eu estou triste, agora estou melhorando, graças a Deus, estou melhorzinha. Que vocês tenham passado o Dia da Mãe, um Dia das Mães maravilhosos, rico de felicidade, de alegria. Quem tiver a sua mãezinha, fique com ela, beije muito, abrace muito, mesmo que não possa abraçar, né, fisicamente, abrace espiritualmente, faça uma oração por ela, ame a sua mãe. Um abraço a todos, que Deus esteja com vocês nos seus corações e até a próxima semana.